E aí, lanchador? Já aconteceu de você estar comendo seu ramen favorito, assistindo a um anime, e de repente, torcer pro vilão? Não, você não tá ficando maluco. E não é só porque ele tem um visual maneiro ou uma voz que parece saída de um ASMR sombrio. É porque, às vezes, o vilão tem razão, ou pelo menos, ele faz a gente questionar o que é certo, errado, e quem realmente merece ser chamado de monstro. A gente vive num mundo cheio de injustiças, corrupção, guerras e promessas vazias. E quando um personagem surge dizendo, chega, eu vou consertar isso, do meu jeito, parte da gente dá um passo para trás e pensa, talvez, só talvez, ele não esteja totalmente errado. Hoje, a gente vai mergulhar nos 8 vilões de anime que mais nos fazem duvidar da linha entre herói e vilão, aqueles que, mesmo cometendo atos horríveis, carregam uma lógica tão humana, tão dolorosa ou tão convincente, que a gente quase, dá um like no plano deles. E o primeiro da lista, um cara que transformou um caderno em arma de justiça, e em pesadelo para qualquer criminoso. Se você já se pegou imaginando como seria ter o Death Note na vida real, segura seu lanche que a viagem começa agora. Quando Light Yagami pega aquele caderno preto caído do céu, ele não vê só um objeto misterioso, ele vê uma oportunidade. Um mundo podre, cheio de bandidos soltos, políticos corruptos e vítimas sem justiça. E ele pensa, se ninguém vai consertar isso, por que não eu? Soa familiar. Quantas vezes a gente já desejou que alguém limpasse essa bagunça? Light só decidiu ser esse alguém, com um método um tiquinho extremo. Mas aqui tá o pulo do gato. Light não começa como um monstro. Ele é um garoto brilhante, bonito, filho de um delegado, com futuro garantido. Aos poucos, porém, o poder do Death Note o corrompe, não de forma abrupta, mas como um veneno que se mistura ao café. Ele justifica cada morte como necessária, cada mentira como proteção. E aí, meu amigo, a linha entre justiceiro e tirano some. É aí que a gente sente aquele frio na espinha. Será que, no lugar dele, resistiríamos? E o mais assustador, pesquisas com fãs de anime, sim, isso existe, mostram que mais de 60% já se pegaram torcendo por Light em algum momento, especialmente nas primeiras temporadas. Por quê? Porque ele toca numa ferida real, a falência da justiça humana. Mas cuidado, porque quando você começa a achar que pode julgar quem vive ou morre, já está pisando no mesmo caminho que ele. E se Light é o espelho do que acontece quando a justiça vira obsessão, o próximo vilão da nossa lista é o retrato do que acontece quando o sonho vira delírio. Um cara que sacrificou tudo, e todos, por um reino que mal existia. Quem é? Griffith. E a história dele vai te deixar com um lanche esquecido no colo. Griffith não queria dominar o mundo. Não queria vingança. Ele só queria um reino, um lugar que fosse dele, construído com suas próprias mãos. Desde criança, sonhava alto demais para quem nascerá baixo demais. E foi esse sonho que o fez brilhar, e depois queimá-lo por dentro. Ele liderou os Falcões com carisma, coragem e uma beleza quase sobrenatural. Mas por trás daquele sorriso perfeito, havia um abismo. Ele não suportava depender de ninguém, nem mesmo dos amigos que o amavam. E aí vem o golpe mais cruel da série. Quando Griffith perde tudo, sua força, sua liberdade, sua dignidade, ele descobre que não consegue viver sem seu sonho. Então, diante da escolha entre amizade e ambição, ele escolhe o sacrifício mais impensável. A cena do eclipse não é só chocante por ser violenta, é devastadora porque vemos um homem trocar a humanidade por um trono de ossos. E o pior, em algum nível sombrio, a gente entende. Quantos de nós já dissemos que fariam qualquer coisa por um sonho? Griffith só levou isso ao pé da letra. O que torna Griffith um dos melhores vilões com razão é justamente isso. Ele não é o mal pelo mal. Ele é o retrato do que acontece quando o desejo se torna identidade, e a identidade, obsessão. Você pode odiar o que ele fez, mas dificilmente consegue ignorar a dor por trás da queda. E se Griffith mostra como o sonho corrompe, o próximo vilão da nossa lista prova que até os monstros mais frios podem aprender a ser humanos. Um rei de formigas que descobre o Gunji, e o amor. Sim, estamos falando de Meruem. E a jornada dele vai te fazer repensar tudo sobre redenção. No começo, Meruem é tudo que um vilão clássico deveria ser. Arrogante, implacável e convencido de que os humanos são gado. Afinal, ele nasceu para devorar, evoluir e reinar. Mas aí, entra como Ji. Uma garota cega, pobre, frágil, e a melhor jogadora de Gunji que ele já viu. Ela não tem poder nenhum. Não luta. Não grita. Só joga. E é exatamente isso que quebra Meruem. Ela o desafia com inteligência, não com força.
O que acontece depois é pura alquimia narrativa. Aos poucos, o rei das formigas começa a sentir algo que nunca imaginou: respeito, admiração e até amor. Ele aprende que valor não está no sangue, mas no caráter. Que coragem não é matar, mas continuar jogando mesmo quando você já perdeu tudo. E quando Meruem descobre que está morrendo por radiação, em vez de se vingar, ele pede só uma coisa: jogue comigo até o fim. Isso não é vilania. Isso é humanidade em seu ápice. É por isso que Meruem é um dos poucos vilões que não só ganha nossa compreensão, mas nosso respeito. Ele não foi redimido por um milagre, foi transformado por uma conexão genuína. E isso nos faz pensar: será que qualquer um, até o mais cruel, pode mudar, se encontrar alguém que o veja como igual? Mas enquanto Meruem encontrou a luz no Gunji, o próximo vilão da nossa lista criou sua própria luz, e a usou para cegar a todos. Um homem que fingiu ser santo, só para provar que deuses não existem. Estamos falando de Sozuki Aizen. E a frieza dele vai te deixar de queixo caído. Aizen não grita. Não se desespera. Ele sorri, sempre. Porque, na cabeça dele, todo mundo está brincando de casinha enquanto ele já enxerga o tabuleiro inteiro. Ele passou anos fingindo ser um capitão exemplar, leal e bondoso, só para provar que a lealdade é ilusão, a moral é fraqueza e os deuses são medíocres. E sabe o mais assustador? Em pleno século XXI, com tanta desconfiança em instituições, governos e verdades absolutas, parte da gente sente um arrepio de reconhecimento. Ele não queria destruir a sociedade das almas por maldade. Queria transcender. Acreditava que, se os humanos e shinigamis continuassem presos a regras arbitrárias, nunca evoluiriam. Então, ele decidiu se tornar um novo deus, não por vaidade, mas por convicção filosófica. E com um carisma tão hipnótico que até o espectador se pega pensando: será que ele não tem um ponto? Claro, aí você lembra que ele manipulou, traiu e usou centenas de pessoas como peões, mas o dano já está feito, a dúvida ficou. Aizen é o vilão perfeito para a era da pós-verdade. Ele não mente dizendo o oposto da verdade, ele redefine a verdade. E é por isso que ele é um dos melhores exemplos de um antagonista com razão, ou pelo menos, com uma lógica tão bem construída que assusta. Mas se Aizen questiona os deuses, o próximo vilão da nossa lista controla os desejos humanos como se fossem botões de um controle remoto. Ela não quer te matar. Ela só quer que você queira o que ela quer. Estamos falando de Makima, de Chainsaw Man, e a frieza dela vai te deixar com um lanche travado na garganta. Makima não usa gritos, armas ou exércitos gigantes. Ela usa o que todos nós temos: desejos. Querer ser amado, querer segurança, querer pertencer. E é justamente aí que ela te pega. Ela não te domina à força, ela te faz querer ser dominado. E se isso te lembra governos, redes sociais ou até relacionamentos tóxicos, não é coincidência. Makima é um espelho distorcido do mundo real, onde a paz muitas vezes é vendida em troca da liberdade. Ela acredita, de verdade, que o caos humano só termina quando alguém assume o controle absoluto. Não por sede de poder, mas por uma lógica quase maternal: se eu decidir por você, você nunca vai sofrer. Soa familiar. Quantas vezes já ouvimos "é por seu bem" antes de perdermos escolha? Makima é o vilão perfeito para quem já se perguntou: será que a liberdade vale toda essa dor? E é justamente essa ambiguidade que nos faz parar e refletir. Ela não ri do sofrimento alheio, ela o gerencia, como se fosse um problema de logística. E quando ela diz que ama Denji, será que é manipulação ou afeto distorcido? A resposta é tão incômoda que a gente prefere não pensar muito. Mas se Makima controla desejos, o próximo vilão da nossa lista foi controlado por séculos de ódio, trauma e ciclos de violência. Eren Yeager começou como símbolo de liberdade, e terminou como monstro que jurou destruir. E a pior parte? Muita gente entendeu por que ele fez isso. Eren começou gritando: vou matar todos os titãs, com os punhos cerrados e os olhos cheios de ódio. Mas ao longo de Attack on Titan, a gente descobre que o verdadeiro inimigo nunca foi o titã, foi a história escrita pelos vencedores, a opressão disfarçada de paz, e o ciclo de violência que se repete como um eco maldito. E quando Eren decide quebrar esse ciclo, ele não usa diálogo. Ele usa genocídio. E é aí que o coração do espectador se divide ao meio. Porque, vamos ser honestos, depois de ver eldianos sendo tratados como ratos, crianças sendo mortas só por existirem, e governos mentindo por séculos, dá para entender a raiva dele. Não justificar, não aplaudir, mas entender. Eren não quer poder. Ele quer liberdade, não só para si, mas pro povo que carrega o peso de um passado que nem escolheu. Só que, no caminho,
ele se torna exatamente o tipo de opressor que jurou destruir. E isso é o que torna sua jornada tão trágica e tão humana. Pesquisas após o final de Attack on Titan mostraram que mais de 70% dos fãs se sentiram divididos sobre Eren. Muitos choraram não por ele ter morrido, mas por verem nele um reflexo do que o ódio faz com quem não tem esperança. Ele é o vilão que nos obriga a perguntar: até que ponto o trauma justifica a violência? E se Eren é o produto de um mundo cruel, o próximo vilão da nossa lista é o arquiteto da maldade pura, mas com um discurso tão elegante que até os bons duvidam de si mesmos. Estamos falando de Johann Liebert, de Monster. Um homem que não quer destruir o mundo, só provar que ele já está podre por dentro. Johann Liebert não grita. Não destrói cidades. Ele sussurra. E com um sorriso calmo, ele planta uma simples pergunta na mente de quem o ouve: você realmente acredita que é bom? Ele não quer dominar o mundo, ele quer provar que o mal já está nele, escondido atrás de máscaras de civilidade, moral e religião. E o mais perturbador, ele tem evidências. Basta olhar ao redor. Monster se passa num mundo realista, sem poderes, sem titãs, sem shinigamis. Só pessoas comuns, e o caos que elas criam quando confrontadas com o vazio. Johann é o espelho que mostra o que acontece quando alguém nunca foi ensinado a ser humano, e decide, então, testar se os outros merecem sê-lo. Ele manipula não com ameaças, mas com verdades perturbadoras. E é por isso que tantos personagens e espectadores ficam paralisados diante dele. Porque, no fundo, a gente tem medo de que ele esteja certo. Johann é o vilão definitivo do contraponto filosófico. Ele não é o oposto do herói, ele é o que o herói poderia se tornar se perdesse a fé na humanidade. E é justamente essa ambiguidade que o torna inesquecível. Você não torce por ele, mas também não consegue chamá-lo de simplesmente mal. Mas se Johann representa o mal que nasce da ausência de amor, o último vilão da nossa lista é o oposto. Um homem que perdeu todo o amor que tinha, e decidiu apagar o mundo para não sentir mais dor. Estamos falando de Obito Uchiha, e a tragédia dele é tão grande que até o seu lanche vai parecer sem gosto. Obito não nasceu vilão. Ele nasceu otimista demais para o mundo em que vivia. Um garoto que acreditava em companheirismo, em salvar os amigos, em ser reconhecido. Até o dia em que viu a garota que amava morrer nos braços do melhor amigo, sem poder fazer nada. E naquele momento, algo dentro dele desligou. O mundo real, com sua dor, traição e perda, se tornou insuportável. Então ele escolheu um sonho, um mundo onde ninguém sofre, onde todos vivem em paz, mesmo que seja uma ilusão. Seu plano com o Tsukuyumi infinito não é de dominação, é de misericórdia. Ele quer apagar a realidade porque, para ele, a realidade é um pesadelo sem fim. E quantos de nós, em dias ruins, já pensaram, seria mais fácil se tudo isso fosse só um sonho? É justamente essa vulnerabilidade que faz Obito ser um dos vilões com mais razão emocional da história dos animes. Ele não quer vingança. Ele quer parar de sentir. E quando Naruto finalmente o enfrenta, não é com socos que ele vence, é com empatia. Porque Obito não precisava de um herói mais forte. Ele precisava de alguém que lembrasse quem ele era antes de quebrar. E é aí que a gente chora, não pelo vilão que ele se tornou, mas pelo menino que o mundo não soube proteger. Obito fecha nossa lista não como um monstro, mas como um lembrete doloroso. Às vezes, os maiores vilões são os que mais sofreram. E agora que a gente chegou ao fim desses 8 vilões que nos fizeram duvidar do que é certo e errado, qual deles você mais entendeu? Será que, no fundo, todos eles não estavam só tentando consertar um mundo que nunca lhes deu uma chance justa? Então me diz aí, lanchador, qual desses vilões te fez parar e pensar, poxa, ele tem um ponto? Foi o Justiceiro Caído de Light, o Sonho Destruído de Griffith, a Redenção Silenciosa de Meruem? Ou será que você se viu, mesmo que por um segundo, nos olhos de Obito, desejando um mundo sem dor? Porque é isso que os melhores vilões fazem. Não nos assustam com o mal, nos confrontam com nossas próprias contradições. Eles são um espelho sujo que mostra o que a gente tenta esconder. A raiva, o desespero, o desejo de controle, a vontade de quebrar tudo quando o sistema falha. Mas aqui vai o recado mais importante. Entender um vilão não é apoiá-lo. É reconhecer que o mundo não é preto no branco, e que, às vezes, até os monstros foram feitos, não nascidos. Então, da próxima vez que um vilão falar algo que ecoa dentro de você, não ignore. Pergunte, o que isso diz sobre mim? E sobre o mundo que a gente vive? Ah, e se esse vídeo te fez refletir, ou quase te fez torcer por um vilão, não deixa de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Porque aqui no Lanchando Animes, a gente não só comenta anime, a gente mergulha nas histórias que nos fazem sentir, questionar e, claro, lanchar junto.
Novos vídeos toda semana com teorias, rankings e aquela bibliotaco que só a gente entrega. Então corre lá, clica no sininho e me conta nos comentários, quem é o vilão que mais te fez duvidar da justiça? A gente se vê no próximo lanche.